E no dia 14 de maio, a Sanepar trouxe para a gente aí o seu release de resultado do primeiro trimestre de 2026. Então, nesse vídeo, como de costume para os vídeos aí de resultado, nós vamos passar pelas demonstrações contábeis e dos principais pontos aí que eu considero relevante, né, que o release traz para a gente, para que ao final a gente entenda aí como está a situação financeira da empresa e ver se a empresa é um bom investimento. E logo de cara o release já traz para a gente que a receita cresceu de um ano para o outro, cresceu quase 8%, né, para 1 bilhão e 900, mas o lucro líquido aí despencou de 1 bilhão e 200 para 353 milhões. É isso que a gente vai entender depois na demonstração de resultado, para tentar ver o que aconteceu ali que ocasionou toda essa queda, tá? Em relação a níveis das barragens, o release também traz para a gente que a maioria, né, tá tranquilo, tá quase próximo de 80% de disponibilidade, só Iraí que está ali próximo de 71%, mas particularmente não acho que isso é um ponto aí para a gente se preocupar em relação a Sanepar, né? Porque a gente tem aí expectativa do El Niño aí no futuro próximo e, né, e com isso aí muitas enchentes no sul, muitas chuvas lá, então a meu ver, para as barragens da Sanepar não tem muita preocupação nesse momento, já teve momentos muito piores, tá? E começando pela demonstração de resultado, para a gente ver o que aconteceu com esse lucro que despencou. A receita a gente viu que cresceu, né? Foi de 1 bilhão e 800 para 1.946, um crescimento bom até. E o melhor é que ela veio acompanhada aí de uma redução dos custos dos serviços prestados, que caiu para quase 800 milhões, tá? Aumentando aí o lucro bruto para 1 bilhão 156. O bom daqui da gente comparar é que em 2025 teve a questão do precatório. Vejam que tem aqui receita de precatório de 2 bilhões, então distorceu muito a demonstração de resultado da Sanepar. Tem um vídeo sobre a Sanepar sobre isso, sobre vários efeitos do precatório, tá? Então é bom ter 2024 aqui para a gente também ter uma comparação de como a empresa está indo. Vejam que a receita, né, e o lucro bruto da Sanepar caíram um pouco, depois agora cresceram. Então esperem aí da Sanepar uma empresa que vai crescendo aos poucos, mas não esperem aí taxas altas de crescimento da receita e lucro bruto de um ano para o outro, tá? Ela é muito constante, dificilmente vocês vão encontrar uma demonstração de resultado aí tão constante como a Sanepar, mas ela vai crescendo aí a passos lentos. Eu ver se você quer investir na Sanepar, né, o importante é você pagar um preço bom, porque a taxa de crescimento não vai ser tão elevada e você quer, né, não quer pagar muito caro ao adquirir a Sanepar, tá? Mas seguindo, em relação às despesas, quando a gente olha as despesas comerciais e administrativas, né, vejam que caiu bastante de 2025 para cá, isso é muito bom para a Sanepar, né? Em relação a 2024 cresceu também, mas ainda assim, né, 485 de todas as despesas operacionais para um lucro bruto de 1 bilhão e pouco é um nível muito bom, tá, pessoal? Tem empresa que tem que essas despesas aqui pegam 80% do lucro bruto. A Sanepar aí tem uma margem aí boa. A gente chega aí então a um lucro antes do resultado financeiro de 671 milhões, não muito alto em relação a 2024 e uma queda em relação a 2025 pelos efeitos do precatório novamente. Resultado financeiro da Sanepar super estável de 2024, 74 milhões e 72 agora aqui em 2026, tá? As receitas financeiras dela estão sempre ali em linha com as despesas financeiras. Então ela paga mais de juros do que ela ganha do seu caixa rendendo, mas, né, é muito pouco, é 10% desse resultado quase, um pouco mais de 10%, então é bem tranquilo para a Sanepar, tá? A dívida não tem um custo muito elevado para ela. Então ela fecha aí com resultado antes dos tributos de quase 600 milhões, mas paga muito mais imposto de renda do que nos anos anteriores, então fechou aí um lucro líquido de 352 milhões. Vejam que esse lucro em relação a 2024 ocasionou uma queda, dado que ela pagou mais imposto, né, não teve uma variação muito grande, e a despencou por causa de 2025, porque tem muitos efeitos aqui do precatório, tanto no resultado financeiro, como aqui nas receitas operacionais, tá? E só para a gente ter uma noção, né, do que a gente está falando da Sanepar em relação à receita, né? Porque a gente viu que 2025 teve os efeitos do precatório que, né, mexeram bastante em várias partes das demonstrações dela, mas em 2024 a Sanepar estava aí com uma receita de quase 7 bilhões e um lucro de 1 bilhão e meio, tá? A Sanepar tem aí 1 bilhão e meio de ações, então é basicamente aí R$ 1 por ação, né, de lucro anual, né, para uma ação que está custando aí 7 e pouco, né, ação preferencial da Sanepar. Vejam então que aquilo que eu falei é um crescimento lento, mas a taxas não muito altas, mas é constante, então você pode sempre esperar da Sanepar uma empresa tranquila,
tá? A questão mesmo da Sanepar é o investimento, como a gente vai ver. Seguindo para o balanço patrimonial, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o caixa de altíssimo de 5 bilhões e 300, caiu um pouco, mas esse caixa está completamente inflado pelos efeitos do precatório. A gente tem um passivo lá regulatório de 3 bilhões e meio, então considerem aí um caixa de 2 bilhões, mais ou menos, tá? Esse caixa vem junto aí com uma obrigação que ela vai ter que pagar. E ela está contestando na justiça quanto vai ter que pagar, então esse dinheiro vai ficar parado aqui na conta da empresa, por enquanto. Contas a receber cresceu, mas muito pouco, vejam que foi de 1 bilhão 175 para 1 bilhão e 200. Estoque baixíssimo, não tem nenhuma outra conta aqui muito relevante dentro do grupo do ativo, é mais a questão do caixa mesmo. O ativo não circulante, o que a gente tem de interessante aqui? A gente tem um crescimento, né, em ativo de contrato e um crescimento de 170 e poucos milhões, 150 e poucos milhões, perdão, em intangível. Né? Já falei em outros vídeos, a Sanepar, né, tudo que é obra, todos os investimentos que a empresa faz, gastos com CAPEX, entra aqui em intangível, por uma questão aí de norma, de classificação contábil, fica aqui dentro em ativo de concessão. Tá? Ativo de contrato entra a parte de arrendamento, então quando a gente está falando das obras que a empresa faz para se expandir, né, todos esses gastos, saibam que vai entrar aqui ou em intangível ou aqui em ativos de contrato, tá? A gente não vê nenhuma variação muito brusca, né, em outras contas, então na parte do ativo é mesmo essa questão aí, tá? A gente tem que ver agora se teve uma diminuição dos empréstimos da empresa, porque aí seria uma posição mais favorável. Chegando na parte do passivo, logo de cara a gente vê que fornecedor caiu 90 milhões, e obrigações trabalhistas caíram um pouco também. Então, isso é favorável para a empresa, um aspecto positivo. Empréstimos e financiamento, a gente vê que foi de 1 bilhão para 1 bilhão, quase 1 bilhão e 400 no curto prazo. Então, né, seria ruim, mas quando a gente olha o longo prazo, caiu de 6.400 para 5.910. Então, foi meio que uma questão aí apenas de transferência, né, de curto prazo para longo prazo, de empréstimos que vão vencer aí nesse ano. Então, não teve um aumento do endividamento como um todo. Não tem muito aumento em outras linhas, né? Nada muito relevante de um trimestre para o outro. Passivo regulatório continua aqui com o saldo que eu falei para vocês, que a gente tem que considerar quando olha o caixa. Tá? Cresceu um pouco também, mas é esperado. E falando em endividamento, vejam que o release traz para a gente aqui, né, uma queda da dívida bruta, que é justamente o que a gente viu. Então, vinha uma tendência nos trimestres da dívida bruta aumentando, tá? E agora, a partir de 2026, a gente vê uma queda pequena, mas mostra uma quebra de tendência, isso é muito bom pra gente, tá? Dívida líquida aqui ignorem, porque a gente sabe que o caixa em 2025 começou, o caixa do precatório começou a distorcer dívida líquida, então considerem aí uma dívida bruta de 7 bilhões para um caixa de 2 bilhões. Para uma empresa como a Sanepar, que consegue empréstimos a custos baixos, né, uma empresa com fluxo de caixa super previsível, não é um endividamento preocupante, tá, pessoal? E a gente vê que esse endividamento não pesa no resultado financeiro, que fica baixo para ela, tá? Então, isso indica que mesmo ela tendo menos caixa do que a dívida, né, do que o montante da dívida, ela consegue aí, esses empréstimos a um custo muito bom para ela. E falando dos investimentos, né, a gente vai entrar na demonstração de fluxo de caixa, né, o que a gente tem em relação aos investimentos. A Sanepar, pessoal, tem uma demonstração de resultado, como a gente viu, super constante, uma empresa muito boa, previsível. O risco mesmo, particularmente, eu acho, a meu ver, quando a gente está falando, né, da Sanepar, é uma empresa com risco regulatório, tem o risco de ser uma empresa pública, com a participação aí do Estado. Esses são fatores aí que podem fazer você se aproximar ou se afastar da Sanepar, mas risco assim, operacional, né, do dia a dia da empresa, a meu ver, são os investimentos. Né? É uma empresa que, para crescer, ela tem que gastar muito, então, muito do fluxo de caixa que ela ganha, ela gasta investindo, tá? Então, vamos ver agora se ela está gastando mais do que ela está ganhando ou se ela está gastando menos, né? O release traz para a gente aí que ela gastou em 2025 quase 500 milhões, e em 2026 quase 600 milhões, tá? Apenas para esse primeiro trimestre. E na composição dos investimentos, vejam que ela segue uma proporção bem definida aí de 30% para o segmento de água e a maioria, aí, quase 60%, para o segmento de esgoto. E olhando rapidamente a demonstração de fluxo de caixa, a gente vê exatamente isso. A gente vê aqui para 2026, nas atividades de investimento, um gasto aí de quase 580
milhões referentes aí à expansão dos investimentos de CAPEX que a gente viu ali na empresa anteriormente e de atividade operacional, de fluxo de caixa que a empresa gerou. A gente tem aí 650, então vejo que grande parte do que ela gera, ela gasta, tá? Mas a gente teve aí ela amortizando, né, pagando mais empréstimos do que captando novos, então teve aí uma queda nas atividades de financiamento, isso é bom para a empresa. Foi o que a gente viu lá na dívida, na redução da dívida, tá? Então ela gerou 650, gastou 580 com gastos de CAPEX, de investimento, e amortizou aí mais empréstimos do que captou novos. Então teve aí uma redução do caixa de 250 milhões, que foi o que a gente viu, né? O caixa caiu de 5 milhões e 600 para 5.359. Então mesmo gastando bastante com investimento, a empresa ainda conseguiu aí manter um fluxo de caixa livre aí de um pouco menos aí de 100 milhões. E o release ainda traz algumas informações para a gente em relação àquela receita que a gente viu de 1 bilhão 900 e pouco. Né? A gente vê aqui que a maioria é de receita de água, que é 1 bilhão e 200, e receita de esgoto, 795. E as duas cresceram aí a taxas próximas, com a de esgoto crescendo aí de um ano para o outro uma taxa de 9,6%, e a receita de água aí é 7%. Alguns dados operacionais, porque o release também traz para a gente, né, mais de 48 mil ligações de água, e vejam que foi basicamente um aumento pequeno, né, foi um aumento aí de 1% apenas de um ano para o outro, e o foco maior foi aqui, né, nas ligações residenciais. E eu sempre falo, né, eu já falei em alguns vídeos anteriores, que empresa de utilidade pública, um dos principais pontos que a gente deve focar é na dívida. Pode ter muitos indicadores importantes para a gente olhar, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre o ativo, mas o que vai fazer a empresa, né, dos principais riscos aí de sobrevivência, de viabilidade da empresa ao longo dos anos, é a dívida, né? Ela tem que ter uma gestão boa da dívida. E no caso da Sanepar, que a gente vê uma dívida, como a gente viu aí, né, anteriormente, uma dívida tranquila, e aqui tem, né, nesse formato aqui não muito legal, mas vejam que daquela dívida dela de 7 bilhões, né, pouco menos da metade aqui, 3 bilhões 143 estão para mais de 5 anos, tá? Então tá tranquilo, ela tem caixa, não é uma preocupação no momento a dívida dela, é só ficar de olho, né? Essas empresas a gente tem que ser aí bem vigilante em relação ao endividamento, mas pensando para isso, não acho que tá uma barganha, tá? A gente viu, vocês viram que a gente pode esperar aí um lucro de R$ 1 por ação, né? Já esteve a preço sobre lucro melhores, mas também não está muito elevado. Mas o problema da Sanepar é que ela vai crescendo o lucro bruto e a receita a taxas não muito grandes, mas vai crescendo, tá? É muito constante. E para a Sanepar é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí a entenderem um pouco como está a empresa aí nesse trimestre. Se o vídeo serviu de alguma coisa, peço que se inscrevam no canal, que curtam. Vejo vocês no próximo vídeo. Vai ter vídeos de mais resultado aí de outras empresas. Se tiverem alguma empresa que vocês têm interesse de ver aqui o resultado delas, podem comentar. E muito obrigado por assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo.